Sabe o conceito de capitalismo selvagem? Então, poucos filmes conseguiram adaptar ele de forma tão provocante dentro, sabe, de uma história, de uma narrativa cinematográfica, como A Única Saída, novo filme do diretor Park Chan-wook, de Old Boy, A Criada, Decisão de Partir, novo e extremamente ácido filme desse diretor sul-coreano, que aqui resolveu se aproximar da farsa, dessa comédia de absurdos, para expor a ilusão em torno da meritocracia numa estrutura social capitalista cada vez mais frágil no mundo em transformação tecnológica. Eu acho que é um filme que ele não é perfeito, ele é um filme errático em alguns aspectos, mas isso pra mim reflete muito o seu protagonista, o seu personagem e a história de um homem desesperado, movido, sabe, por um sentimento de perda que eu quero discutir um pouco mais com vocês no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre A Única Saída, No Other Choice, que chegou nesse final de semana nos cinemas, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, de hypar ele se você curtir a minha opinião e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 11 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês nessa. Porque, assim, pra mim, o novo filme do Park Chan-wook, ele é bem diferente em algum aspecto do que esse diretor costuma fazer, mas não totalmente diferente. Porque quando eu olho pro cinema do Park Chan-wook, eu vejo uma característica que me empolga e que me deixa assim fascinado, que é a maneira como ele consegue refletir o mundo a partir dos seus personagens, independente do contexto em que esse filme esteja ambientado, seja a história de vingança de um homem, seja a história de duas mulheres aprisionadas numa estrutura patriarcal repressora, seja a história de um detetive que se envolve perigosamente com uma possível suspeita. Os personagens dele dizem muito sobre o mundo que ele quer expor. Eu gosto como em A Única Saída o foco tá nessa figura, nesse homem, nesse pai de família, nesse cidadão de bem, nesse indivíduo que vivia a ilusão de privilégio, uma ilusão frágil, como toda ilusão. E é uma ilusão que é contestada quando ele, após 25 anos de trabalhos assim ininterruptos dentro de uma fábrica de papel, ele é demitido quando essa fábrica ela passa para mãos estrangeiras, para mãos americanas. E aí ele fica sem rumo. Ele coloca aquela meta: tenho 3 meses para me recuperar, porque esses 3 meses eu consigo voltar a ter os meus padrões, enfim, eu consigo sustentar minha casa, eu consigo sustentar minha família. Só que 3 meses viram 13 meses, um ano ameaça perigosamente virar 2 anos, e aí ele se vê numa situação desesperadora, uma situação desesperadora que o obriga a tomar uma decisão drástica para eliminar a concorrência quando uma oportunidade finalmente surge no horizonte, mas uma oportunidade muito distante. O melhor de A Única Saída tá na forma como Park Chan-wook administra esse absurdo. Testa os limites do protagonista. Testa os limites desse homem reconhecível, desse homem identificável. Porque ao mesmo tempo que o filme está querendo abrir os olhos do público para a realidade numa estrutura social capitalista, expondo verdades, expondo a nossa fragilidade, expondo os perigos nesse mundo em transformação tecnológica em que o material humano, a presença humana parece cada vez mais descartável. Tá tudo em tela, tudo de forma assim muito honesta. É a realidade que a gente está vendo, mas dentro de uma lente absurda. E eu acho que é o desespero que move A Única Saída, o desespero desse homem. Por isso que eu acho que a natureza errática do filme, ela num primeiro momento, ela diz muito sobre o protagonista, diz muito sobre esse pai de família, diz muito sobre esse homem que, movido por essa tentativa de não perder aquilo que ele construiu, entra numa espiral caótica, autodestrutiva e corrosiva que pouco a pouco contamina o filme como um todo. As escolhas do diretor, elas não querem de forma alguma atenuar um problema muito reconhecível. Mas ele se permite ridicularizar alguns elementos, algumas questões que muitas vezes a gente encara diariamente, mas não cria consciência sobre elas. Sobre essa questão do problema nas relações de trabalho, essa desigualdade causada por uma estrutura social que é um tanto desvirtuada, sobre as consequências disso e como, para sustentar uma certa fachada social, muitas pessoas
acabam se metendo a pressões, a sacrifícios, que aqui no filme são expostos de forma bem histriônica, mas que na realidade não estão tão distantes assim do tom do filme, porque muitas vezes é o capitalismo selvagem. Para você permanecer no seu posto, você tem que atropelar, você tem que pensar, você tem que competir. É o vendedor que compete com o vendedor, enfim, o dono da loja que compete com o outro dono da loja. E às vezes essa competição ela escala perigosamente, gerando muitos dos problemas do nosso tempo, do nosso mundo, não só questões mais íntimas ou emocionais, como ansiedade, depressão, mas questões que o filme aborda, assim, muito diretamente, como essa perda de privilégios, como o impacto dessas pressões nos relacionamentos afetivos, no casamento, na família, na relação com os filhos, a ausência e o estrago causado por ela. Tá tudo aqui. E aí que eu acho que o filme meio que desanda por algum momento. Porque chega no momento que a única saída, e o diretor Park Chan-wook, ele começa a administrar muitas questões dentro dessa história. E o filme ele perde um pouco do foco. Como eu disse, essa natureza errática ela diz muito sobre o desespero do protagonista, mas alguns elementos são introduzidos e não tão bem desenvolvidos. Assim, por exemplo, a relação dele com os filhos. Com a esposa eu acho que é melhor desenvolvida, mas com os filhos eu acho que é um ponto que fica ali meio que sufocado pela trama e por escolhas narrativas que tendem a uma redundância. Porque à medida que ele vai colocando o plano dele, o bizarro plano dele em prática, ele começa a se reconhecer também nas vítimas. E se por um lado esse reconhecimento gera um elo de empatia com o protagonista, mesmo dentro dessa zona absurda, por outro eu acho que o filme ele acaba se repetindo. E o que poderia ser mais dinâmico acaba preso dentro dessa zona redundante de um homem meio que se reconhecendo na angústia de outro homem e incapaz de lidar com as próprias angústias, ou seja, incapaz também de ajudar o seu concorrente. São todas peças impotentes de um mesmo tabuleiro. E o diretor, às vezes, ele parece um enxadrista extremamente habilidoso, mas às vezes parece uma criança agitada que derruba tudo numa tacada só. Eu acho que a única saída meio que, eu não vou dizer que se perde, eu acho que o filme não se perde em momento algum, mas ele atropela algumas questões, principalmente no que diz respeito a isso, olhar para a intimidade do protagonista enquanto reflexo daqueles homens e sufoca elas sempre se rendendo à comédia, essa comédia mais física, mais absurda, mais ácida, essa comédia de erros causada pelo nosso estilo de vida. Assim, são escolhas. Eu acho que o filme ele funciona melhor quando ele consegue rir do absurdo do que quando ele tenta meio que focar ou se enternecer dentro enfim, dessa trama sobre um homem que decide eliminar a concorrência. E por eliminar, eu tô falando disso que você tá pensando. Mas eu acho que, no final das contas, a única saída é um filme muito consciente. E então, mesmo que nesse segundo ato exista ali uma barriga, exista ali algumas situações que se repitam, o filme, ele trabalha muito bem, principalmente a direção do Park Chan-wook, trabalha muito bem o impacto, sabe? Dessa jornada, nessa ilusão, nessa fachada que o protagonista tentava sustentar. O elenco é ótimo e consegue embarcar no tom do filme de forma muito, assim, engraçada. É um filme engraçado, ao mesmo tempo desconfortável. Eu dei algumas risadas, mas aqui, sabe aquele riso de nervoso em alguns momentos? Então, é esse tipo de riso. Mas o que me empolga são as escolhas visuais do Park Chan-wook, a maneira como a câmera dele muitas vezes assume essa natureza errática, mas com enquadramentos, com planos muito engenhosos. A cena do vaso, eu acho uma cena assim marcante, muito boa, sabe? Quando ele começa meio que impulsivamente a colocar um plano em prática e ele levanta o vaso e começa a escorrer a água do vaso na cara dele, desse protagonista. E aí você percebe atrás de comédia ganhando forma, sabe? O absurdo nisso tudo. E a maneira como a câmera se movimenta, meio que fiel à natureza intuitiva, impulsiva e errática do protagonista. A câmera ela acompanha ele, muitas vezes expondo a partir dele a fragilidade desse plano, desse homem e de uma fachada que a gente constrói. Inclusive, a fotografia também ela vai sendo pouco a pouco consumida por essas pressões. A casa que começa ali com o início, principalmente
ensolarado, um clima de primavera, uma coisa assim muito bonita. Você vê que ali o diretor meio que tem quase artificial. Você percebe que é o diretor meio que pesando a mão para criar um contraste, e o contraste vem, daqui a pouco as árvores que estavam ali super cuidadas estão secas, a fotografia que era radiante perde a luz, o filme vai se empalidecendo visualmente, mas isso não é um problema, muito pelo contrário, vai ficando mais cinza, mais sombrio, mais soturno. Eu acho que isso reflete, sabe, o personagem, reflete o desastre, o caos que esse homem cria para si mesmo, e ao mesmo tempo provocando a partir dessa coisa de testar os limites. Do protagonista, os limites daquela família e testar também as nossas convicções à medida que a gente vai encarando uma realidade que muitos insistem em não enxergar. A Única Saída, definitivamente, é um filme muito provocante, muito atento à realidade. E é um filme que consegue, mesmo que com alguns problemas, causar um impacto genuíno, um desconforto genuíno. Consegue fazer a gente refletir sobre esse mundo. E consegue principalmente expor a face da meritocracia e essa ilusão de privilégio que muitas vezes é vendida, mas poucas vezes é alcançada de fato. E aí, o que você achou de A Única Saída? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.